Compartilhei com vocês. Que legal. Oi, desculpe. Tem problema. Voltei aqui, que é a pessoa só quer a mãe. Tadinha. Mas é normal, na nossa equipe tem bastante mãe. E, assim, é criança no colo, é criança escutando, dando risada para a câmera, querendo que a mãe coloque o fone nela e tá tudo certo, né? Graças a Deus, nosso trabalho ele nos permite trabalhar com os filhos. Nós não temos esse empecilho, digamos assim, filho não é um problema para nós. Então, a gente respeita bastante isso. Vamos lá. Eu vou compartilhar a tela. Vou começar, né? Antes de eu começar a apresentação, eu vou começar passando o meu olhinho que eu estou usando, que eu descobri uma função maravilhosa dele. Ele é para pós-parto e para depressão pós-parto. Como eu passei pelo que eu passei, né? Esse olhinho aqui vem me ajudando bastante nesse sentido, que é o PIASE. Deixa eu só permitir. Oi, Roseli. Não sei se ela já entrou ou não. Deixa eu colocar maior. Então, agora oficial, muito boa noite. É um prazer ter vocês aqui comigo. Essa apresentação, para mim, ela tem uma especialidade um pouquinho diferente, porque foi o primeiro modelo de apresentação que eu fiz nessa forma, de começar pelo modelo de negócio, né? Geralmente a gente começa falando sobre o produto, só que assim, muita gente entra, como eu entrei na doTERRA, pelo negócio, né? Você entra querendo saber como que faz, o que é a doTERRA, como que ganha dinheiro com a doTERRA. Você vende olhinho? Nossa, vender olhinho dá bom? Então, contar um pouquinho rapidinho sobre a minha história com a doTERRA. Eu não entrei na doTERRA pelos olhos, eu não acreditava, eu achava que não funcionava, e realmente funcionam, e eu acabei descobrindo isso só depois que eu entrei. Se fosse hoje para eu comprar um óleo, hoje eu compraria, né? Compro. Mas se na época que eu comecei na doTERRA a pessoa me oferecesse um óleo essencial, eu ia dizer não, muito obrigada. Porque eu não acreditava. Eu entrei na doTERRA para ganhar dinheiro. E aí, no começo, eu quebrei a cara, porque é impossível você fazer o negócio sem você acreditar no produto. Como que você vai trabalhar com algo que você não acredita? Que a tua crença não é suficiente, né, para você trabalhar. E aí, tive uma experiência negativa, acabei me queimando, e quem me salvou foi a lavanda, que era a única coisa que eu tinha em casa. A partir daquele momento, foi o start do meu negócio. Porque aí eu já não estava mais fazendo pelo dinheiro. Claro, a gente quer ganhar dinheiro. Mas o meu propósito, ele era diferente. O meu propósito era ajudar as pessoas. Eu queria levar não somente o óleo essencial de lavanda, mas os outros óleos, as outras possibilidades para muito mais gente, né? Um alcance muito maior do que eu conseguisse. E aí, graças a Deus, eu me queimei, né? Para Deus me mostrar, esfregar na minha cara o que eu tinha que fazer, que era falar a verdade para as pessoas e falar o que eu sentia, a experiência que eu tinha. Eu gosto de começar dessa forma para que as pessoas entendam que não existe a possibilidade de você fazer doTERRA sem acreditar no produto. E deixa eu apresentar para vocês essa empresa maravilhosa. Quem é a doTERRA? Então, a doTERRA é uma empresa americana, ela surgiu em Utah, nos Estados Unidos, completou 18 anos de mercado, então não é uma empresa nova, faturamento de mais de 2,5 bilhões de dólares por ano, com aproximadamente 430 mil consultores no Brasil, numa população de 215 milhões. Então, quando a gente fala 430 mil consultores no Brasil, tem muita gente que pensa assim, mas já tem muita gente, né? Estou sobrando.
quando você compara com uma população de 215 milhões, você vê que ainda tem muito mercado para alcançar. Tem muita gente que pode e é uma oportunidade para estar construindo. Para você ter uma ideia de mercado mundial, né, a Doterra está entre uma das empresas que melhor paga os consultores em relação mundial. Então, a gente faz parte de um time, de uma empresa que paga muito bem. Cerca de 7 bilhões de dólares, né? O mercado mundial fatura e a nossa meta é triplicar o nosso impacto até 2030. Então, a empresa hoje que mais paga, ela paga 7 bilhões de dólares. E a Doterra está em 10º lugar. A nível mundial, para vocês terem uma ideia do quanto essa empresa vem impactando a vida dos consultores. Além de tudo, né, já não bastava ela ser uma empresa que tem um faturamento incrível, ela inaugurou uma fábrica no Brasil, empregou milhares de pessoas. Além disso, essa fábrica está situada em Joinville, Santa Catarina. Foi um investimento de mais de 2,5 bilhões de reais nessa fábrica. Ela foi inaugurada em agosto de 2023, com o intuito de facilitar as nossas entregas, né, entregas mais ágeis, mais rápidas. A gente recebe os produtos hoje aqui no Paraná, como Santa Catarina é divisa, a gente recebe ali um prazo de 3 dias úteis, 4 no máximo. Então, a rapidez e agilidade da entrega facilita muito para nós. E a fábrica é aberta para visita. Então, quem tem a curiosidade de saber como que funciona, como que é fabricado os óleos essenciais, ela fica aberta para visita. Precisa agendar, mas é tranquilo o agendamento. Para vocês terem uma ideia da economia global de bem-estar, hoje ela atinge um pico de 6,3 trilhões de reais. E a previsão é que chegue nos 9 trilhões até 2028. E o impacto que a Doterra quer causar é que ela quer fazer acontecer, para que ela também faça parte dos rankings brasileiros. Quando eu falei para vocês da questão de consultores, eu digo que a gente está em muita vantagem. Por quê? Hoje, para vocês terem uma noção, em questão de estado, eu vou citar os 2 estados que estão aqui agora, que é Paraná e Santa Catarina, né? A Roseli é lá de Santa Catarina. O Paraná, ele está em 2º lugar na questão de consumo dos produtos da Doterra. Então, ele está com 0,12% de pessoas que são paranaenses consomem os óleos essenciais. Gente, num estado com 11 milhões de pessoas, apenas 13 mil consomem. Então, tem mercado para muita gente ainda. Santa Catarina está ganhando da gente, Roseli. Claro, por causa da fábrica, né? Provavelmente fica mais fácil e mais viável. Mesmo assim, eu mandei óleo para Joinville semana passada. Então, é sinal que está faltando consultor para atender o estado. Santa Catarina está em 1º lugar, né? Eles têm 7 milhões de população, com 9 mil pessoas que consomem os produtos. Ana, mas por que você está mostrando isso para nós? É para mostrar que tem muita gente para ser alcançada. Quem que vai alcançar essa população? Somos nós, consultores, né? O intuito da Doterra é que tenha um óleo em cada lar. Que as pessoas vejam e descubram o poder de pelo menos um óleo, né? Que seja o favor delas, né? Ter um óleo em cada lar. E aí, né? O que interessa para muita gente, quanto eu posso ganhar com a Doterra? Ontem eu recebi uma pergunta, e até ela ia participar da apresentação de hoje, e ela pediu para eu ir fazer na casa dela. Aí eu vou amanhã tomar um café com ela e apresentá-la para ela. Quanto que eu posso ganhar, Ana? A comissão é boa da Doterra? Falei, minha amiga, a comissão não é 25%, 30% que você ganha, né? A gente tem
nós somos pagos por rankings, né? Então, um ranking, hoje, que tem ali cerca de 2.000 pontos, só para explicar como que funciona a questão de pontuação, cada produto, cada óleo essencial, ele tem valor em reais e valor em pontos. Cada produto dentro da doTERRA, ele tem valor em reais e valor em pontos. Por que, Ana? Como a doTERRA, ela é mundial, para a gente falar a mesma língua, né, não precisa falar em reais, dólares, euro, ela unificou uma moeda, que é o PV que a gente fala. Então, quando o consultor ele atinge 2.000 PVs, a faixa etária de ganhos dele é na faixa de 400 a 600 reais por mês. Aí, ele atinge 3.000 PVs por mês. Quanto que ele ganha? De 600 a 900. E aí, o que ele fez? Ele cadastrou outros 2 consultores e ele ensinou os consultores a fazer a mesma coisa. Quanto que ele ganha? Né? Se ele conseguir 2 consultores a nível executivo, de 2 a 3.000 por mês. Tem Premier que está ganhando hoje quase 4.000. O que, considerado nível Paraná, por exemplo, os ganhos são superiores ao que a maioria da população ganha, né? Então, é só isso, Ana? Não. Quando você ajuda um consultor que você inscreveu com o auxílio da consultora que te inscreveu, e assim é uma equipe que um ajuda o outro, quando você ajuda 3 consultores qualificar elite, né? Ensina eles como fazer para alcançar os 3.000 pontos de cada um, você qualifica Silver. E os teus ganhos, eles vão de 4 a 7.000 reais por mês. Hoje eu sou nível Silver na doTERRA. Aí, você ensina esses mesmos consultores a fechar o Premier deles. Quanto que você ganha? De 10 a 15.000. E assim vai. Você qualificou 3 Silvers, você ganha de 12 a 21. Esse ganho do Platino, ele vai subir. A partir de junho, ele vai começar a ser um pouquinho maior. O Platino, ele vai ganhar na faixa de uns 30.000. Tá. É só isso, Ana? Não. Ainda temos o nível Diamond, que é um nível diamante, são 4 silvers, né? Você tendo 4 silvers na tua equipe, você ganha numa média de 25 a 50.000 reais por mês. Blue Diamond, de 75 a 145.000 reais por mês. Presidente Diamante, de 250 a 450.000 reais por mês. Ana, mas é meio impossível. Não. Hoje nós temos no Brasil 6 presidentes diamante e temos também 3 pessoas que já qualificaram uma vez o presidente diamante. Quando você chega no teu presidente diamante, o teu ID, o teu registro na doTERRA, ele trava. Você não tem como crescer mais que o presidente diamante. Só que aí o que acontece? A doTERRA permite você se recadastrar novamente com outro ID. E essas 3 pessoas, elas se recadastraram porque elas fecharam o presidente diamante. Uma delas já fechou de novo o presidente diamante. Então, ela ganha mais do que 800.000 reais por mês. E as outras 2, elas estão no segundo diamante. E aí eu digo assim, o sol nasceu para todos, né? Se eles podem bater presidente diamante 2, 3 vezes, nós temos direito de bater pelo menos uma, né? Pelo menos uma vez de 400.000 reais por mês. E como que eu faço isso? Como que vem esses ganhos, né? Como que é fazer doTERRA? Como eu posso fazer isso? Primeiramente, né, de onde que vem esses ganhos? Toda pessoa que você indica para a doTERRA, você ganha uma bonificação de 20% do que ela compra. Essa bonificação é uma bonificação de cadastro, tá? Todo cadastro que você indica para a pessoa ter acesso aos benefícios dentro da doTERRA, seja um cliente ou seja um consultor, você ganha 20%. Se essa pessoa ela é uma consultora e ela indica outra, você ganha o 20% dela e os 10% do indicado dela.
E esse que ela indicou também é consultor, indicou mais um. Você ganha 5% do indicado do teu indicado. Então, esse é o bônus de cadastro que a gente fala, é o bônus mais rápido para você ganhar. Aí, você indicou e você fidelizou essas pessoas. Então, quando você fideliza, quando você, né, cadastrou ali a pessoa, seja como cliente ou seja como consultor, e você fidelizou ela, você ganha um bônus de R$ 250. E a tua pessoa que você fidelizou, né, você fidelizou ali 3 pessoas, digamos, e elas atingiram uma pontuação ali, você fidelizou elas, você ganha R$ 250. Essas 3 pessoas inscreveram outras e fidelizou elas também. Ela vai ganhar 250 por ter fidelizado as dela e você vai ganhar 1.250. Só que aí, se você fidelizou pessoas que estão, né, dentro de um ano, e essas pessoas elas recompram, esse bônus de 250, ele dobra, vai para 500, e o bônus de 1.250 vai para 1.875, que é o bônus de fidelização. Quando você fideliza uma pessoa. Como que eu faço para fidelizar um cliente? Você vai apresentar para ele, né, os produtos. Além de você apresentar, você vai contar para ele quais são as formas que os óleos essenciais atuam. Como que o óleo essencial atua? Então, eles são moléculas pequenas, né, que atingem a nossa membrana celular, são substâncias concentradas de 50 a 70 vezes mais que as plantas. Os constituintes deles têm capacidade de chegar em todas as células do nosso corpo em cerca de 20 minutos. Atuam tanto a nível físico quanto a nível emocional. E são constituídos por mais de 100 componentes químicos. Então, você vai apresentar para essa pessoa, né, essa oportunidade dela ter o uso dos óleos, contar para ela que esses óleos essenciais, eles são muito mais seguros do que medicamentos de farmácia. Hoje, por exemplo, né, eu digo e afirmo isso, a minha filha era viciada, com 8 anos, em Ritalina. 100% viciada. E a gente conseguiu fazer a troca segura, claro, foi feito um processo de desmame com ela, né, para não sentir a falta da Ritalina, e a gente conseguiu fazer a troca 100% segura com um óleo essencial. Hoje ela não usa todo dia esse óleo essencial, ela não precisa, mas é gratificante ver ela tendo ainda os resultados que esse óleo essencial proporcionou para ela, ensinou o cérebro dela a trabalhar sozinho. Então, quando ela senta para estudar, ela senta para estudar. E ela senta na frente do computador e não sai, enquanto ela não terminar. O nível de concentração dela melhorou muito, sendo que hoje ela já não usa mais com constância, né? Custo-benefício. Ana, você fala que os óleos essenciais são mais seguros e que são mais baratos que medicamento de farmácia. Eu digo e afirmo com propriedade farmacêutica, né? Então, eu sou farmacêutica formada e trabalhei muito tempo na área de farmácia. E eu digo que os óleos essenciais, eles são muito mais baratos. Por que são mais baratos? Porque quando você pega, né, e compara a gota de um óleo essencial com um medicamento, o valor da gota com o valor do medicamento, você vai ver que a gota custa centavos e muitas vezes o comprimido, ele custa reais. Né? Não vai longe o Peppermint para dor de cabeça, enquanto um comprimido de Neosaldina custa R$ 2, R$ 3, o Peppermint ele custa 45 centavos a gota. Aí você vê que o óleo essencial ele sai muito mais barato. Sai muito mais barato você ter uma farmácia natural em casa do que você precisar correr para a farmácia e comprar, pagar ali R$ 10 numa cartelinha com 4 comprimidos de Neosaldina. Né? O custo-benefício dele é muito maior comparado com os medicamentos de farmácia. Além disso, também, eles acabam sendo mais potentes, mais eficazes que os medicamentos, porque eles têm mais afinidade com a nossa membrana. Se eu uso um óleo essencial para ansiedade,
né? Geralmente a pessoa que busca um medicamento para ansiedade, ela não quer esperar 1 hora ou 10 dias para esse medicamento fazer efeito, sendo que é o que acontece. Nem sempre o medicamento da ansiedade ele começa a fazer efeito logo no primeiro dia de uso. E aí você usa um óleo essencial para ansiedade e você vê que você consegue dormir melhor na primeira noite, que com o uso constante a melhora é cada vez maior e que os efeitos colaterais são menores. O medicamento, muitas vezes, até você adaptar a ele, você tem um efeito colateral muito grande. E já o óleo essencial, os efeitos colaterais são reduzidos. As formas de utilização. Então, a gente tem 3 formas de utilização dos óleos essenciais. Aromática, que é por inalação, né? Então, eu posso passar o rolãozinho aqui e inalar, ou eu posso pingar uma gota, ou eu posso pôr um difusor. Uso tópico, que é o que eu gosto bastante, né? E também alguns óleos a gente pode ingerir. Vou apresentar para vocês rapidinho. Ana, Oi? posso fazer uma pergunta só? Pode. Como que você sabe a diferença ali, qual pode ingerir, qual é de passar? Tem diferença ou todos pode tudo? Ótimo, boa pergunta. Então, assim, ó, os óleos que não podem passar diretamente, né? 90% dos óleos você pode passar, na verdade 100%. Só que o que acontece? A gente indica que você dilua o óleo essencial para você usar. E aí a gente tem a indicação da diluição correta. Nós temos uma tabela de diluição que a gente passa para os clientes, né? Para eles saber, por exemplo, caso de bebê, como que vai diluir, no que você dilui? Em óleo de coco, óleo de semente de uva, óleo de amêndoas. Como que acontece essa diluição? Por exemplo, caso de bebê, é 5% que você vai usar. Aí você vai usar 10 ml de óleo de coco, ou óleo de amêndoas, óleo de semente de uva, para 5 gotinhas do óleo essencial. Aí você pode usar topicamente bem tranquilo. Mas por que essa diluição para uso tópico? Porque eles são muito concentrados. No caso dos rolons, que foi o que eu dei para você, esse eu não falei para você diluir, porque ele vem num rolãozinho. O rolãozinho, ele já vem próprio para aplicação na pele. Ele já vem diluído em óleo de coco. Então, eu posso passar tranquilamente que não vai queimar. Mas há casos, por exemplo, lavanda. Você pode usar, você vai pela sensibilidade da tua pele. Tipo, você pinga uma gotinha, né? Vê que a tua pele é tranquilo quanto a isso, você pode usar ele puro. Caso contrário, a gente indica que você dilua ele para questão de sensibilidade da pele. Tem problema? Não tem, só que tem pele que é muito sensível. Então, a gente pede para fazer o teste, ver como que a pele vai reagir. Questão de ingestão. A ingestão, você sempre vai pensar assim, ó, a planta, porque ele tem o nome, embaixo do nome do óleo, ele tem o nome da planta. A planta dá para comer? Então, eu posso ingerir o óleo. Por exemplo, o óleo de limão. O óleo de limão é do limão. Então, a planta pode ser comestível, automaticamente o óleo também eu posso ingerir. Aí tem uns que as pessoas têm dúvida, geralmente eles perguntam para nós, posso ingerir? No catálogo, também ele contém embaixo ali um símbolozinho que indica se ele pode ser ingerido ou não. Mas a gente tem, nossa, uma afinidade de óleo que dá para ser ingerido. Respondi tua pergunta, Fer? Respondeu sim. Então, basicamente, eles vão todos vir com uma tabelinha e no catálogo vai ter também sempre a opção de ingerir, de como diluir, de como fazer, né? Então, em todas as dúvidas, a gente vai olhar catálogo e tabela se precisar. Isso, exatamente. Tipo, e a gente tem também grupos de suporte. Então, por exemplo, nós temos grupo de suporte de cliente e grupo de suporte de consultor. Por quê? Por que esses 2 grupos, Ana? Porque o cliente ele vai querer saber só sobre o produto. Ele não quer saber sobre o negócio, sobre como que tá os incentivos do mês, né? Ele vai querer saber só sobre o produto. E ali, os clientes, eles tiram dúvidas, eles pedem protocolo,
eles enviam um testemunho, e é bem bacana, assim. E no grupo de consultor, a gente fala mais sobre o negócio, está tirando dúvida. Às vezes, o consultor mesmo manda no grupo de consultor, perguntando, tipo, um protocolo para tal coisa, porque ele precisa indicar para um paciente, para um cliente. E nos nossos grupos, a gente tem aromaterapeutas, que são pessoas especializadas em óleos essenciais. Claro, eu tenho bastante conhecimento, não sei tudo. Muitas vezes eu corro para as meninas para me dar suporte, mando lá no grupo, a primeira que vê me responde. E o que deixa a gente tranquilo para falar com os consultores é isso, que as pessoas que estão ingressando, eles não precisam saber tudo. Eles precisam saber o básico. O que eles não souberem, eles podem estar perguntando, né? Não achei informação, me conta. Porque às vezes aparece umas doenças bem, nossa, tipo, que você nunca imaginou ver na vida. Ontem eu não consigo nem pronunciar a doença que me pediram um protocolo ontem. Não vou conseguir falar o nome. Eu nunca tinha visto. E aí eu fui pesquisar o que a doença causa e tal. E aí eu consegui ver os óleos que eu poderia indicar nesse caso. Mas a gente tem grupo de suporte para tirar dúvidas também. Tipo, posso ingerir tal óleo? Não encontrei a informação. Né? Não consegui encontrar o óleo no catálogo. Posso ingerir? Aí a gente já responde lá. Mas geralmente, e tem também, nós temos 2 grupos no Telegram. Esses grupos do Telegram são somente administradores que mandam mensagem. Como que funcionam esses grupos? A gente tem um do Telegram que é de tirinha, que é a explicação de cada óleo específico, tipo, todas as funções do óleo, e o outro grupo é somente de protocolo. Então, eu quero um protocolo para tal coisa. Porque, às vezes, o que acontece, Fer, tem situação que o paciente ele não vai conseguir, o cliente ele não vai conseguir somente com óleo, porque a causa daquela enfermidade dele vem de outras coisas. Muitas vezes, por exemplo, a pessoa está com a pressão alta. Ela está com a pressão alta, eu vou passar só um óleo? Não, vou passar um lemon, que é detox, que vai ajudar ela a ir mais vezes ao banheiro e eliminar os sais do sangue. Eu vou passar um lavanda, que é para crise de ansiedade, né? Porque a ansiedade sobe a pressão também. Então, nesse sentido, assim, sabe? Para uma dor muscular, eu vou passar um Deep Blue, que é relaxante muscular, e vou passar um Copaíba, que é anti-inflamatório. Então, para agir junto, igual medicamento mesmo, né? A gente sempre usa conjugado. E aqui eu vou apresentar rapidinho uma opção de farmacinha natural que a gente tem, né? Que é trocar os medicamentos de farmácia, trocar aquela farmácia que você tem gigantesca por óleos essenciais. Por que, Ana, fazer isso? Porque quando você vê que você fica mais de 2 anos sem precisar comprar um medicamento, o investimento que você fez nos óleos essenciais, eles valem a pena. Então, às vezes a pessoa fala, mas eu não quero um kit. Não, tudo bem, tua escolha, você que sabe. Mas eu indico bastante kit, porque é uma opção da pessoa não precisar comprar remédio. Ana, mas você nunca mais comprou remédio? Olha, eu comprei anticoncepcional e comprei ferro, só, depois que eu tô na doTERRA. Ferro e ácido fólico, quando eu tava grávida. O resto, eu só uso óleo essencial, pra tudo. Pra pele, pra cabelo, pra unha, pra tudo é um óleo essencial. E aí, né, algumas opções. Lavanda, que ajuda a acalmar, ajuda a melhorar a ansiedade, estresse, para um sono mais tranquilo, peles, alergias, picadas de inseto, queimadura. O limão, ele alcaliniza, desintoxica, ajuda a melhorar a imunidade, equilibra o intestino, melhora o humor, purifica o ar, ajuda também para alergias. O Balance, ele ajuda para controlar o estresse e a ansiedade, para mudanças de humor, condições neurológicas, instabilidade emocional, raiva, rancor, angústia, trauma. O Peppermint, ele já vem com energia, foco, concentração, dores de cabeça, descongestionante e parasitas. Fer, aí você pode me questionar por que eu não indiquei o Peppermint para o Luiz. Oi, Bel, seja bem-vinda. Por que eu não indiquei o Peppermint para o Luiz? Porque assim, ó, concentração e foco
Nesse caso, seria mais esporádico. Por exemplo, hoje eu estou com dificuldade de me concentrar. Já o vetiver, ele vai agir para o TDAH, né, que é o transtorno de atenção e hiperatividade. Se a gente usa um peppermint numa criança que ele tem um pouquinho de hiperatividade, vai ser mais difícil dele se concentrar porque ele já está com energia. O peppermint a gente indica, tipo, por exemplo, a pessoa que tem dificuldade de acordar cedo e precisa trabalhar cedo. Então, eu vou dar o peppermint para ele, porque vai dar energia e ele vai ficar focado e concentrado. Aí a gente tem um que é dos meus queridinhos, o melaleuca. Ele é anti-inflamatório, ajuda para dores de ouvido, dor de garganta, fungo, pele, eczemas, caspa, piolho. Ele pega ali a questão de pele para reduzir a oleosidade da pele, espinha. Outra coisa que ele age muito bem também é para candidíase. Principalmente mulher que tem recorrência de candidíase. Ele é incrível para isso. O copaíba, ele é anti-inflamatório, dores no corpo, problemas do fígado, fungos, bactérias, náuseas, vômitos, dores no estômago. O orégano, ele é um antibiótico, foi o primeiro antibiótico estudado no mundo, tem ação anti-inflamatória também, ajuda para febre, herpes, fungos, gripes, resfriados. Aí a gente tem o rei dos óleos essenciais. O orégano também você pode temperar comida, maravilhoso. E você não precisa pingar uma gota. Você vai molhar o palitinho na tampinha e misturar com a comida. Não precisa colocar uma gota de orégano, de tão concentrado que ele é. O rei dos óleos essenciais, que tem ação como regenerador celular, pele, sistema nervoso, sistema neurológico, antidepressivo e potencializa o efeito dos outros. Não está aqui também, mas esse óleo, ele ajuda para a questão oncológica. Pacientes em tratamento de câncer, além dele ser um medicamento que ajuda a evitar. Então, por exemplo, se eu já tenho uma predisposição a ter câncer, eu tenho muitas pessoas na minha família que têm câncer, eu indico para as pessoas tomar de 1 a 2 gotas diariamente, todos os dias. Todos os dias. Ana, você está dizendo que se a pessoa tomar, ela não vai ter câncer? Não. Ele vai reduzir a possibilidade dela ter câncer. E, assim, todos os pacientes oncológicos que são clientes da DoTerra fizeram a utilização de frankincense, eles tiveram menos efeito colateral durante o tratamento, né? E uma eficácia no tratamento. E isso há estudo científico que comprova. E aí, os óleos essenciais para sintomas, né? A gente tem o Brice, que pega a questão respiratória, tosse, congestão nasal, asma, rinite, sinusite, bronquite, e ajuda a melhorar o sono por conta dele ser broncodilatador. O On Guard para o sistema imunológico também é uma forma de antibacteriano. Antibacteriano, eu gosto dele bastante para bancada, assim, tipo, quando você vai limpar alguma coisa em casa que você quer dar uma desinfetada, eu gosto bastante dele. Também para dor de garganta, ele é maravilhoso. Protetor, defesa, limpeza. E aí os Engest, como o nome dele já diz, que é para o sistema digestivo, má digestão, azia, constipação, flatulência, diarreia. Os Engest tem uma história que eu gosto muito de contar, que no ano passado, no meu aniversário, a gente foi na pizzaria. E eu lembro que no dia eu tinha apresentação, e a Celi ficou com a mãe e com a avó. E aí a mãe pegou a Celi lá na avó e a gente se encontrou na pizzaria. Beleza, chegamos na pizzaria, a mãe falou, você não vai acreditar o que a tua avó fez. Ela deu café para a Celine antes da Celine sair. Ela comeu 2 pedaços de pão. Falei, bonita, veio num rodízio de pizza com a barriga cheia. Chegou lá, ela comeu metade de um pedaço de pizza, daí ela olhava assim, quando o garçom vinha com pizza diferente. Nossa, eu queria tanto comer, mas eu não aguento. Se eu comer, eu vou passar mal. Aí a gente tem a versão dos Engest em cápsula. Eu dei uma cápsula para ela. Deu uns 10 minutos, ela começou a chamar o garçom. Ô, moço, você pode começar de novo o rodízio? Porque agora eu consigo comer. Ela beijava o frasco dos Engest. Eu tenho um vídeo que eu fiz. Ela beijava o frasco e ela falava,
santo Zengest. Daí a minha irmã, que é nutricionista, falou que ia pedir para proibir esse óleo, porque as pessoas comem demais, dá aquela sensação de mal-estar, toma o Zengest, ele alivia, a pessoa já acha que pode comer bastante de novo. Mas é só para fazer um comparativo de como a ação dele para o sistema digestivo é muito rápida. Tipo, quando você tem ali uma intoxicação alimentar, é sensacional o efeito que ele dá. O Deep Blue é um relaxante muscular natural. Ele ajuda contra dores de crescimento, contusões, fibromialgia, dores articulares. Então, além disso, o que a doTERRA fez? Né, ela já tinha uma gama de óleos essenciais, fora esses que eu expliquei para vocês, tem muito mais. Então, não tem como a gente saber todos, né? A gente sempre está em constante aprendizado. E aí, o que ela fez? Ela criou produtos em cima dos óleos essenciais. E esse produto que eu estou mostrando aqui na tela foi um produto que me chamou bastante atenção. Por quê? Eu fui no lançamento dele, que foi ano passado, em agosto. E quando eu vi os componentes dele, eu simplesmente fiquei de boca aberta. Boca aberta mesmo. Esse produto aqui, ele veio para fidelizar clientes mesmo. Por quê? Ele tem um potencial para aumentar o nosso sistema imunológico, para ajudar no colesterol, na diabetes, problemas cardiovasculares, mulheres que têm recorrência de candidíase. Ele aumenta a imunidade da mulher para ela evitar que ela tenha candidíase com frequência. E aí, eu gosto de citar alguns exemplos, porque eu vendia muito cranberry em cápsula na farmácia, eu indicava muito. Chegava a mulher com candidíase ou com infecção urinária, eu passava cranberry. Por quê? Porque eu tive uma experiência muito positiva com ele. Teve uma vez que eu fiquei com infecção urinária e eu não conseguia sentar. Eu trabalhava sentada. Eu tinha que sentar de lado, porque a dor era gigantesca. E o cranberry, eu fiz o uso dele, né, em cápsula. Depois disso, eu nunca mais tive infecção urinária. Aí a gente tem o psyllium, que eu indicava bastante também, para quem tinha, quem queria perder peso, porque ele ajuda na saciedade alimentar. A cúrcuma, que tem ação anticancerígena, ameixa, jabuticaba, cereja, romã, graviola, e esse outro componente com um nome difícil que se chama astaxantina, era outra vitamina que eu indicava muito para paciente com problemas oculares, porque tinha muitos estudos que mostravam ele, né? Inclusive, eu digo isso porque eu trabalhava mesmo com isso. Na São João, quando eu trabalhei, eles tinham a vitamina da astaxantina. E no vidrinho, ele tinha a foto de um olho. Por quê? Teve tratamento de paciente com... como que é o nome daquela doença do olho? Ah, digam para mim uma doença de olho, que eu já digo se ela não é. Vocês lembram? Catarata. Catarata? Catarata, isso mesmo. Catarata. Então, o paciente ele veio e ele testemunhou pra gente que a astaxantina ajudou a melhorar a catarata dele. Foi surreal, assim. E aí, né, a gente continuou indicando. E por que esse combo, ele mexe muito comigo? Porque quando você vai pegar e juntar todos esses suplementos, né, e você vai comprar na farmácia separadamente, você vai gastar na faixa de uns R$500. E aí você pensa, você tomar todos os dias, né, cúrcuma em pó, açaí em pó, cereja em pó, romã em pó, é muita coisa. E sem contar que daí tem mais 3 óleos essenciais. E aí eles juntaram tudo num shot só. Então esse produto, né, quando eu falei ali para vocês da questão de falar da fidelização dos clientes, né, a gente tem esse produto que realmente é um suplemento vitamínico completo. E que se a pessoa fosse comprar em farmácia, ela ia gastar muito mais que R$500 por mês. Esse daqui não custa esse valor.
o tratamento para o mês, né? A pessoa toma ali, às vezes, 1 mês, 2 meses, dá uma pausa. Aí, essa época de inverno, eu estou indicando muito para melhorar a questão imunológica. Já pedi o meu também, tá chegando essa semana. Então, esse foi um produto que eu tô indicando muito por conta da melhora que as pessoas têm com ele. E os pacientes que usaram ele, eu tenho uma cliente que eu acho um sarro. Aonde ela vai, ela fala dele. Aonde ela vai? Ela tá usando ele faz uns 3 meses, mais ou menos. Ela usa um frasco, daí ela dá uma pausa, daí ela abre outro frasco, mas ela não fica sem. Ela não fica sem. Aí, o que tá vindo de gente, por indicação dela, tá surreal. Por causa dela tá usando e tá indicando. E aí, a gente tem também o nosso colágeno, que é outro produto que eu amo indicar. Por que eu amo indicar? Porque, assim, ó, na farmácia, o valor dele é próximo, né? É praticamente a mesma coisa que o valor dos colágenos de farmácia. Só que o que acontece? Muitos colágenos que a gente compra na farmácia, o peptídeo dele, a moléculazinha, ela não é tão pequena a ponto de ser absorvida pelo nosso corpo. E aí a gente acaba eliminando ela. Não absorve. Então, ele não vai ter o efeito no teu corpo, e muito pelo contrário, só o teu xixi que vai ficar caro. E esse colágeno aqui, além dele ser peptídeos bem pequenininhos, ele tem na composição dele vitamina C, biotina, que é para cabelo, pele e unha, óxido de magnésio. O óxido de magnésio ele é maravilhoso para a questão intestinal, né? Então, ele ajuda para o nosso intestino estar certo, regular o nosso intestino. Ele tem bisglicinato de zinco, então é uma fonte de zinco também. E tem o selênio, né, que ajuda a combater radicais livres. O zinco também para a questão imunológica é incrível e para funcionamento de todo o nosso organismo, principalmente, né, nosso sistema imunológico. Lembra na época do Covid, que você ia na farmácia, você procurava uma vitamina para o Covid e o pessoal indicava zinco? Porque ele melhora o nosso sistema imunológico. Então, no Beauty Power, você tem todos esses componentes. Os meus clientes que usam Beauty Power também são clientes recorrentes. Por quê? Mulheres com queda capilar. 15 dias já nota a diferença. E mulher que usa colágeno não quer saber de ficar sem. Além de o sabor dele ser maravilhoso. Perto dos outros colágenos que tem um gostinho ruim, esse aqui é muito bom. E por último, né, nada mais, nada menos, o nosso primeiro Eau de Parfum. Então, o primeiro perfume da doTERRA, 100% natural, livre de petrolatos, livre de parabenos. Fer, só para você ter uma ideia, eu vou deixar você experimentar essa semana o perfume. O masculino, ele tem vetiver na composição. A nota dele. Ah, que tal? Eu tô prestando atenção em tudo. Às vezes demora um pouquinho meu microfone aqui para destravar, mas estou ouvindo. Então, ele tem vetiver na fórmula. E por que você usar um perfume natural? Gente, nós mulheres aqui que estamos aqui, todas somos mães, a gente sabe e a gente vê aumentando a incidência de meninas com puberdade precoce. Eu tive em casa, a minha filha menstruou com 9 anos. Por que está aumentando isso, Ana? Por que está acontecendo essa incidência? Porque hoje em dia o nosso corpo está tão contaminado por produtos tóxicos, né, que ele vem absorvendo todas essas toxinas e causando malefícios, né? Muitas vezes câncer de mama, desodorante que causa câncer de mama, perfume rico em petrolatos, ricos em parabenos, ricos em metais pesados. E quando você tem criança, principalmente criança pequena, e você usa um perfume com componente tóxico, você não está fazendo mal só para você, você está fazendo para o teu filho também. E eu fiz isso por muito tempo. Né? Muito tempo eu usei perfume mesmo, normal. E eu não tinha noção dos riscos
desses perfumes. Tanto que a Celia acabou tendo puberdade precoce. Hoje eu troquei 100%, né? Graças a Deus, a doTERRA lançou o Eau de Parfum. A fixação dele é incrível. Eu tô apaixonada no feminino, não troco por nada. Abandonei o meu, eu usava um do Boticário. O preço do meu era mais caro do que o perfume da doTERRA. E os riscos também maior. Então, é o nosso primeiro Eau de Parfum. Maravilhoso. Ana, e aí, quais são as vantagens da pessoa que está entrando na doTERRA hoje, né? Quando você me perguntou o preço, eu falei, não vou te falar enquanto você não participar da apresentação. Por quê? A gente não é vendedor de óleo. Qual que é o nosso intuito? Apresentar o produto, proporcionar ao cliente ter uma experiência positiva e, além disso, proporcionar a oportunidade dele comprar direto de fábrica, seja como consultor ou seja como cliente. Como que funciona, né? A pessoa que compra direto de fábrica, por indicação nossa, consultor, ela tem 25% de desconto, tem uma área de compras exclusiva no site da doTERRA com um ID de identificação, tem apoio nos grupos organizados, né? Então, a gente, como eu falei que a gente tem grupos, tem aulas semanais, inclusive, semana passada, eu dei a aula sobre medicamentos versus soluções naturais, algumas opções de medicamento que poderiam ser substituídos por óleos essenciais. Nós temos curso de aromaterapia, gratuito, direto pela doTERRA, para todos os membros. Plataforma com mais de 50 vídeos sobre óleos essenciais. Temos PDFs de apoio. Todos os membros têm acesso ao produto do mês. 35% de desconto em todas as compras. Bogos e outras promoções que só quem é membro da doTERRA tem acesso. E aí o consultor tem todos esses benefícios que o cliente tem. Além disso, aquela vantagem que eu expliquei lá no começo, que é somente de consultor. E nós, consultores, a gente tem mentorias de negócios semanais. Quem dá essas mentorias? A doTERRA dá mentoria para gente, e todo líder, ele também dá conforme a sua experiência. Eu também faço mentoria com a minha equipe toda semana, né, para a gente poder estar se desenvolvendo da melhor forma possível. Eu participo de mentoria e dou mentoria também. É uma forma de desenvolvimento pessoal. Como que eu faço para iniciar? Então, hoje, para você iniciar na doTERRA, seja como um consultor, seja como um cliente, é se tornando um membro da doTERRA. Então, você pode começar com alguns óleos específicos, né, ou com os produtos específicos. De todos os que eu te falei, você pode escolher, eu quero, digamos, eu quero shot, eu quero colágeno, eu quero isso, eu quero aquilo. Você escolhe o que você quer. Ou a gente tem a opção de alguns kits também, né, alguns kits prontos. Eu gosto de mostrar as opções dos kits, porque o produto dentro do kit, ele sai muito mais barato. Nem todos os produtos, eles estão nos kits. Mas quando você pega um kit, ele sai muito mais em conta, né? Então, ele acaba saindo ali, tipo, 40% mais barato do que você já compraria a preço de custo no site. Eu vou te mostrar, Fer, algumas opções. Talvez o que você procura, né, teria que ser individualizado. Mas a gente tem a opção do kit essencial para o lar, que ele vem com 12 óleos essenciais, mais uma pomada do Deep Blue, que é relaxante muscular, mais um difusor, né? E ele sai de 3.092 por 6 vezes de 284. Esses óleos aqui, eu digo que é o melhor custo-benefício que a gente tem. Por quê? Eles são de 15 ml. Nossa, Ana, mas o vidrinho é pequenininho. Não, 15 ml equivale a 300 gotas. Quando você pensa que 300 gotas é 300 gotas, você não usa, tipo, 20 gotas igual um de pirona, você usa uma, 2 gotinhas. Como eu falei do frankincense ali, né, que eu indico 2 gotinhas todos os dias. E tem óleo que realmente você vai ter em casa por uma necessidade específica. Ana,
mas tem óleo que provavelmente eu nunca vou usar. Duvido. Só eu digo uma coisa. Hoje em dia, se a gente precisar correr na farmácia, né, com uma receita de antibiótico, a gente que é mãe sabe que antibiótico não é barato. Muitas vezes, a gente gasta na faixa de 200, 300 reais por receita. Muitas vezes, muito mais que isso. E esses antibióticos, eles são por um tempo determinado. 7 dias. 14 dias no máximo dos máximos. E aí, se você precisar de um novo antibiótico, você tem que correr para a farmácia de novo. Outra coisa que eu gosto bastante, que nem no caso de cuidados com a pele. Hoje eu faço o meu sabonete de rosto. Eu que faço. Nossa, você faz teu sabonete da forma mais fácil possível. Compro na farmácia de manipulação um gel base, sem parabenos, sem toxina, sem petrolato. Peço para eles, eu pago R$ 40 num litro grande, 1 litro. Eu coloco num frasco menor e eu preparo o meu gel de limpeza com melaleuca, com frankincense, com lavanda. Eu faço meu gel de limpeza. Se eu fosse comprar um gel de limpeza facial, tá na faixa dos R$ 80, R$ 90. Então, são todas essas economias que a gente faz quando você tem uma farmácia natural em casa. Ah, eu tô com dor de garganta. Eu vou fazer um gargarejo com melaleuca. Ah, eu tô com uma dor nas minhas costas hoje. Eu vou usar um Deep Blue. Hoje eu não tô conseguindo dormir, eu vou ter que usar um lavanda. Ou tô com uma crise renal, vou usar um limão. Nossa, como eu queria hoje ficar dormindo. Vou usar um peppermint para ver se dá uma espertada. O frankincense diariamente. O brief, sabe aquele dia que você amanhece carregado, principalmente agora de inverno? Tem o brief, que você pode estar passando no peito ou colocando no difusor. Ah, comi demais. Zengest. Quero aumentar a minha imunidade agora, porque está chegando o inverno. On guard. Tive uma situação que eu quero matar. Ou tô de TPM e eu quero matar meu marido. Não mate teu marido. Usa Balance. O Balance, ele ajuda para picos de humor. Copaíba, anti-inflamatório. Ele também ajuda para problemas no fígado. Tangerina, ele é um óleo mais cítrico que, digamos assim, ele reduz o teu estresse diário. Então, são situações que geralmente a gente tem com frequência. E quando você tem essas situações e você tem um óleo essencial para cada situação em casa, você não precisa correr para a farmácia. E muitas vezes esses óleos essenciais, eles ajudam a prevenir várias situações. Eu faz muito tempo, acho que a minha garganta eu tive problema no ano passado, se eu não me engano, por conta de falar demais, e eu não gastei com remédio. A Bel lembra, né, Bel, como que ficou minha garganta no ano passado? Lembro. E elas brigavam comigo, porque a Bel era fonoaudióloga, ela brigava comigo e dizia, fique quieta, você não vai estourar essa garganta? Ficava falando demais, não parava, aí ficava marroca. Nossa, teve uma época que ficou sem voz, assim. Foi. Mas, graças a Deus, eu não precisei correr para a farmácia. A Ceile teve problema intestinal, também não precisou correr para a farmácia. Então, assim, realmente é uma farmácia natural em casa. E o difusor, nem se fala. Isso aqui é um produto para a vida inteira, né? E aí a gente tem, né, as versões mais econômicas. Que aí a gente tem um kit que lançou também com uma opção mais em conta, né? Que são óleos de 5 ml. Aí a gente tem também a opção para cada situação. Nesse aqui tem o vetiver. Tem o vetiver em gotas. Esse em gotas, no caso, se fosse para você usar no Luiz, teria que diluir ele. Só que aí o que acontece quando você dilui ele? Ele rende mais. Então, esse kit, ele sai de 1.311 por 6 vezes de 155. Também uma opção de farmácia natural. Tem relaxante muscular, tem óleo que ajuda a ativar a circulação, tem óleo para dor, tem lavanda, tem capim-limão que ajuda para o colesterol, peppermint para foco, zengest, sistema digestivo, e o nosso querido vetiver
né? Que é é o amor da minha vida. Aí a gente tem uma versão um pouquinho mais em conta ainda, né? Que é o Kit Living Brasil, Deep Blue, lavanda, um guarde, é a farmácia natural, só que na versão de 5 ml. E aí eu coloquei aqui que eu consigo, até o dia 31, eu consigo dar um óleo de brinde para quem estiver começando. E tem para todos os públicos, kit de início rápido. Então, o kit de início rápido são 8 óleos essenciais, né? São os óleos-chave, digamos assim, os principais. E eles saem de 884 por 3 vezes de 188. Então, a gente tem várias opções. Ana, quero escolher os produtos que eu quero. Posso? Pode. Pode escolher. E a gente consegue estar parcelando, né? Consegue parcelar no cartão, não tem juros. E você escolhe se você vai querer ser apenas um consumidor ou se você vai querer, além de você consumir, você ganhar dinheiro da forma que eu expliquei logo atrás, né? Na nossa equipe, eu digo que é uma equipe muito unida, graças a Deus. A gente tem pessoas muito abençoadas e nós, principalmente, somos unidas pelo amor e pelo temor a Deus. Todos os dias eu peço para que Deus nos aproxime das pessoas que também são tementes a Ele, né? Que são pessoas que têm a mesma fé que a nossa. Porque aí a gente vai trabalhar com o mesmo propósito, com a mesma gratidão. E eu peço para que Deus afaste pessoas que não acreditam nele e que não têm fé. Porque a gente vai acabar tendo uma DR ali, se for pessoa nesse sentido, porque eu falo muito de Deus. Então, não vai dar certo. Se for uma pessoa que não tem muita fé, né, não dá certo na minha equipe, eu peço para ele afastar. Tanto o cliente quanto o consultor. Ana, você pede para Deus afastar cliente, eu peço. Se for a pessoa que vai falar mal de Deus para mim, então que fique bem longe. Não preciso. Só preciso de gente abençoada. Graças a Deus, né? Mas é isso. Fer, obrigada pela tua participação. Ficou alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Imagina, Ana, eu gostei de conhecer. Para mim, eu tô ali no início, para mim era só óleo, né? Porque eu não conhecia realmente. Eu tive uma experiência com um óleo onde a pessoa me vendeu, olha, passa assim, assim, assado e serve para isso. E eu fui passando, meio contra gosto do meu filho, como eu já te expliquei, né? Uhum. Aí esses outros que você me deu ali, para minha menina, principalmente, eu adorei, porque ela tá dormindo bem melhor à noite, apesar dela não estar 100% ainda, mas ela melhorou muito. Então, conhecer aqui como que eles funcionam, para que serve, eu me impressionei, porque eu realmente não tinha noção nenhuma disso. Como eu falei, era óleo. Para que serve o óleo? Passa por quê? Qual o intuito? Eu nessa questão era bem perdida e me impressionei bastante, gostei bastante, adorei as ideias ali, a dor de cabeça, isso. Até fiz uma logo aqui na minha cabeça para não matar o seu marido, não mate, chacoalhe. Como que é o nome do óleo? Não é Balance. chacoalhe, balance, isso, não mate, balança. Só balança. Eu vou te contar uma piada. Que uma vez Viu, você falando ali, eu comecei a rir sozinha aqui, pensei, não mata, só balança. Uma vez eu fui apresentar e presencial. E o esposo tava o marido tava com a mulher na apresentação. Aí ele levantou a mão e falou assim: já sei um nome para esse óleo, tinha que mudar. Falei, como assim? Salva casamento. Salva casamento. Ótimo. Viu? E assim, nós tivemos muita experiência também com. Eu digo que Deus conecta vidas, né? Porque é muito impressionante como ele faz. Então, ultimamente, ele vem me mandando muitas mães com filhos com TDAH. Muito. Sim, é uma experiência pela qual você já passou, né? Uhum, Você tem exatamente. esse. Então, E aí, a gente tem o Balance, que ele é muito indicado em casos de luto. E a gente tem. Eu fico chocada como Deus faz as coisas. Porque tem na nossa equipe muitas mulheres que ainda sofrem com o luto de um ente querido. Tipo um irmão, uma irmã, um filho. E
elas se conectaram. Tipo, elas foram direto para elas, assim, sabe? Como se Deus soubesse, não, você usou esse aqui, foi esse aqui que resolveu a tua vida, e é esse aqui que você vai resolver a vida de outras pessoas. E é justamente isso que a gente faz, né? Você usa, você tem a tua experiência. Agora eu tô tendo, confesso para vocês, esse kit desses rolãozinhos, eu ganhei. E eu pensei assim, eu acho que eu nem vou usar esses daqui, né? Quase nem uso. E aí eu comecei a pesquisar sobre eles, porque, como eu falei, é muita coisa. E ontem de noite eu vi o Pierce. Eu falei, que interessante, depressão pós-parto. É bem você que eu vou usar. E eu tava usando o console, né? Que é para confortar também a questão de luto. Porque o balance eu gosto dele, eu gosto bastante. Mas eu tenho um pouquinho, tipo assim, eu esqueço de estar cheirando ele. Eu esqueço mesmo. E esse aqui, eu não sei se, porque eu acho tão prático tá passando, que parece assim que, nossa, pronto, passei, resolveu a minha vida, tá resolvido. E realmente, eu senti bastante diferença, assim, de ontem para hoje, como que eu tô me sentindo, né, porque não tá fácil ainda, não vou negar, dizer que eu tô 100%, porque eu não tô. Geralmente eu uso extensão de cílios, eu ando toda emperequetada, e eu falei, não, eu vou tirar meus cílios, porque não adianta eu colocar cílios para estar derrubando de tanto chorar, né? Então, e eu sinto que Deus talvez tenha me feito passar por isso para poder ajudar outras mulheres que vão entrar na minha vida, como hoje me pediram para conversar com uma, e mulheres que vão entrar na minha vida com essa finalidade. Assim como foi, né, com a situação da Célia. Eu digo para você, nosso trabalho realmente é transformar as vidas das pessoas, seja na questão física e emocional, bem-estar, ou na questão financeira, né? A do Terra, ela proporciona para gente, como eu mostrei ali, formas de ganho que não se comparam ao mercado de trabalho. Sim. Não se compara. E hoje, por exemplo, eu jamais voltaria a trabalhar na farmácia. Jamais. Tendo a vida que eu tenho hoje, a liberdade de levar a Celi para a escola, buscar a Celi na escola, tem reunião, eu posso ir, posso fazer janta para ela. Tô trabalhando, mas eu tô em casa. Se ela precisar de qualquer coisa aqui, se acontecer qualquer coisa, ela tá aqui, né? E como que a gente trabalha juntas? Então, você compartilha a tua experiência, você compartilha um óleo essencial, do mesmo jeito que eu fiz com você. Em seguida, você convida a pessoa para conhecer os demais, que muitas pessoas ainda não conhecem, né? E aí você convida ela para conhecer e quem sabe ali é algo que ela está precisando muito. Ana, mas eu não sei fazer essa apresentação. Até o dia que você falar para mim, eu consigo fazer sozinha, eu vou continuar fazendo. Eu tenho essa apresentação todas as quartas. Esse modelo foi um pouquinho diferente. Geralmente eu fazia diferente nas outras quartas. Mas eu senti necessidade de hoje mudar a minha apresentação. Deus tocou no meu coração que eu precisava fazer diferente. E aí eu comecei por esse modelo assim, né, falando sobre o negócio, sobre a oportunidade para muitas vezes mães e mulheres que precisam, né, construir um negócio sólido e com uma empresa séria, né, não somente depender ali de uma comissãozinha, que muitas vezes eu sei que, não vendi bem, não recebi. Isso é péssimo. Você vender e não receber o produto. Isso a gente não tem. Não tem mesmo. Porque a pessoa vai comprar e vai pagar direto pela da Terra. Eu não vou pegar dinheiro de ninguém. Claro, às vezes acontece, tipo, de eu ter um óleo fechado aqui e uma pessoa no desespero falar para mim, viu, me venda. Aí eu vou vender. Mas não é o meu foco, digamos assim. Eu não vendo mais produto fiado. Eu só vendo, tipo, se eu tiver o produto de mão ali, eu só vendo se a pessoa me pagar na hora.
Caso contrário, me desculpe, eu tenho maquininha de cartão no celular, passo o cartão, mas eu não consigo deixar para receber depois. Então, é uma coisa assim que facilita muito pra gente, que dá uma tranquilidade gigantesca, você não ter que cobrar as pessoas. Maravilhoso isso, né? Sim, sim, concordo. Isso é maravilhoso, porque hoje em dia a gente não tem mais essa confiança igual era antigamente de poder contar com a palavra da pessoa, né? Então, ter a maquininha de cartão e ser direto pela própria empresa é muito mais seguro pra gente, né? Na verdade, é assim, ó. Por exemplo, a Doterra, ela parcela a partir de R$ 300, direto com ela. E parcela em 3 vezes. R$ 600, eles parcelam em 6 vezes, sem juro. Aí, né, a gente vai descobrindo. E eu baixei no meu celular a Infinity Pay. Não tem custo nenhum, só se você usar. Como que funciona a Infinity Pay? É como se fosse, você cria tua conta no banco da Infinity Pay e você tem uma maquininha de cartão no teu celular. Que aí você pode parcelar até 12 vezes. Tem juro? Tem um pouquinho de juro. Mas eu repasso o juro para o cliente. Por que eu tenho essa maquininha? Porque às vezes o que acontece? A pessoa fala para mim, Ana, eu quero o kit essencial para o lar. Porém, eu acho que vai ficar pesado para mim esse valor da parcela. Não faz em mais vezes? Viu? Eu posso fazer em 12 pela maquininha da Infinity Pay, só que tem um pouquinho de juro. Tem problema? Não, faz em 12 para mim é melhor. Aí eu passo o cartão da pessoa na minha maquininha, tô junto com ela para fazer o cadastro dela, né? Tô junto ali para fazer o pedido. E aí ela gera um Pix, porque o dinheiro ele cai na hora na minha conta. Ela gera um Pix e eu pago no Pix. Então ela vai pagar à vista para a Doterra e ela vai ficar com esse parcelamento para mim, digamos assim, mas eu recebo à vista o dinheiro. Sim, sim, entendi. Eu faço isso também com outros negócios que eu estou trabalhando no momento. Às vezes acontece, só que a minha maquininha não é essa, é uma máquina física mesmo. Então, a Infinity Pay eu achei a melhor por causa de, tipo assim, às vezes num ato ali você não tá com a maquininha de cartão, Sim, né? E daí, às vezes, ou acabou a bateria da maquininha de cartão. Porque às sim. vezes tem umas maquininhas que o carregador é bem ruim de carregar. Então, essa aqui, celular, a gente nunca usa, nunca anda descarregado. E daí, quando não é celular, não é cartão por aproximação, ele gera um link. Ah, ele é Fica, bem prático, né? Esse do link é bem bom. é maravilhoso. Então, eu uso ela e eu não pago taxa. Não pago taxa de manutenção dela. Só se usar. Eu já quero baixar no meu também. Bel, Pois é, já estou pensando aqui também. gente, eu digo para vocês, não é investimento, porque você não gasta para ter, né? Eu repasso taxa de Sim. juro para o cliente. Eu repasso. Ó, meu amigo, eu consigo parcelar em mais vezes. Só que daí tem um pouquinho de juro. Tem problema? Se a pessoa não tiver problema para ela, para mim, tudo certo. O dinheiro ele cai normal e cai na hora. Isso que é o bom. Você passou ali, já toma tua conta. Sim, bem interessante, gostei também. Você viu? A gente vai aprendendo. Ah, Meninas, mas é isso. Fer, a gente continua no WhatsApp. Vou deixar você dar atenção para tua família também, que eu sei que já faz 1 hora. Deixa eu voltar aqui. sim, e minha filha faz 1 hora que tá dando show ali. Se eu tirar o fone, você vai escutar os berros. Viu? Não dá para escutar nada, você acredita? É por causa do fone, eu já uso o fone para isso, porque tô acostumada já a fazer reunião e precisar do fone, né? Fer, você Você vai trabalha com o que perguntar, tanto? você vai perguntar pro Luiz Henrique amanhã, se você vê ele lá, você vai perguntar pra você ver o show que ela deu durante essa 1 hora que eu tô aqui com você. Ela tá gritando lá no quarto, quer mamãe, quer mamãe. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? E você, Luiz? Ah, ouviu ele? Oi. Tudo bom? Você trabalha com o que tanto, Fer?
Então, eu tô num misto agora de negócios. Eu estou trabalhando com carne, né? Que eu já trabalho há 15 anos com carne. Como Então, assim? voltei pro negócio. Eu vendo carne para o supermercado, para os açougues, para qualquer estabelecimento que possa ter carne, até para posto de gasolina já vende carne. Você tá de brincadeira que você faz isso também? Aham. Não sei se você sabe, aqui em Guarapuava ali tem o posto índio, lá na rotatória do índio, lá em cima, né? Aham. Ali, posto de gasolina, mas ali tem uma geladeira, tudo, tem carne lá. Então, eu trabalho com isso. Ai, meu Deus. Mas como assim? Você tem frigorífico? Não, eu trabalho para os frigoríficos. No momento, eu estou trabalhando de representante para o frigorífico, né? Mas já trabalhei no frigorífico por muito tempo. Eu saí de dentro de um frigorífico agora que eu ganhei a Liz Vitória. Porque eu trabalhei 10 anos agora, por último, em um frigorífico. Que legal! Nossa, bacana. E além de vender Né? carne, o que mais você faz? Agora eu estou num misto de venda de consórcio, montei agora uma empresa para, nos momentos vagos, eu fazer entregas também. Multifunções, então. Sim, agora a Liz Vitória está indo para creche, né? Então eu fico com um tempinho ali sem ela, onde eu consigo fazer algumas entregas, algumas coisas ali. Então eu tô, que nem disse, estou empreendendo, porque não dá pra gente ficar num salário só. Graças a Deus, da empresa que eu sei, eu ganhava super bem, e esse salarinho faz falta. Então, correr atrás do prejuízo, né? É isso aí. E quem sabe aí você já não coloca mais a do Terra junto? Cotando. Pois é. Agora eu vou ter que parar e pensar um pouquinho para mim ver como que eu faço aqui, porque eu gostei da do Terra, achei bem interessante, conheci ali os olhos, coisas assim que eu não imaginava que eles tinham essas funções, sabe? Eles são multifuncionais e eu adorei muito isso, porque é coisa que, nossa, eu não tinha noção nenhuma disso. Para mim eram olhos e até eu ficava pensando, quando você me deu a linha, fiquei, nossa, mas eu vou passar esse olhinho na Liz, será que não tem problema? Será que dá certo? E realmente deu certo. Viu? Mas é aquela coisa que nem eu, quando eu comecei, eu não acreditava. Eu tava Sim, tão sim. doido. Juro pra você, quando me apresentaram, ó, veja o que que é a diferença. Meninas, a Roseli e a Isabel são consultoras. Olha o que que a diferença do atendimento faz. Quando eu fui querer saber para trabalhar com a do Terra, a primeira pessoa que eu contactei para saber como que funcionava, ela falou para mim assim: custa tanto, tantos olhos. Falei, louco que eu vou pagar esse valor? Nem sonho. Hoje eu tenho um arsenal de óleo aqui em casa. Por quê? A pessoa que me cadastrou, ela cadastrou um pouquinho diferente. A pessoa que me cadastrou, ela não faz mais negócio, né? Ela não faz mais. Mas ele me apresentou de uma forma tão legal o negócio que eu acabei me apaixonando. Só que eu não tinha assim aquele amor pelo óleo, né? Eu não tinha. E eu entrei achando que eu ia vender óleo. Que eu ia vender óleo e ia ficar rica. Não. Aí você acaba, né, descobrindo. Mas a diferença de você dar um atendimento de qualidade, eu não cadastro 10, 20 pessoas por mês, mas todo mês eu tenho cadastro. Só que o que, que acontece? Eu procuro atender com qualidade, né? Eu não vou sair socando um kit sem que você tenha uma experiência positiva, sair te vendendo um óleo de mão sem que você tenha uma experiência positiva, que realmente esse produto vai fazer a diferença na tua vida. Né? Eu não vou Sim. te colocar algo que, tipo, por exemplo, Ana, então aquele outro não é bom? Talvez seja. Só que não foi o que o Luiz se adaptou. E Sim. o nosso olfato, a gente tem memórias olfativas. E aí o que, que acontece? Se aquele cheiro ele te remete a alguma coisa, alguma lembrança, que você pode muitas. Boa noite, Bel. Você pode muitas vezes você não. Bel, deixa eu te pedir. Tira um print da tela e me marca lá no Instagram. Vamos mostrar para o time que nós estamos trabalhando essas horas.
mostrar para os nossos colegas. Tá, peraí. Eu vou dar um sorrisinho aqui, porque ultimamente estão me pegando no flagra. Vou te mandar, hein? Posta lá no Instagram e me marca. Tá, Você está trabalhando até essas horas. tá bom. Ana, Gente, vamos terminar, né? Senão eu falo era mais. isso que eu ia pedir. Eu vou ter que dar uma saída, porque a Liz Vitória tá incontrolável ali já. Vai lá, Fer. Eu vou também fechar aqui e fazer a Celine dormir, porque senão... Ela tá ali em gritos, e se ela continuar em gritos assim, eu não durmo hoje daí também. Isso aí. Não, vai lá. Gente, um beijo. Se vocês puderem tirar um print, postar e me marcar, vou ficar muito feliz, muito grata. A visibilidade da gente aumenta e as pessoas, elas vêm querendo saber o que você está fazendo, né? Tá, beijo. Beijo, fiquem com Deus. Amém, beijo, fica com Deus você também. Amém, Vamos obrigada. conversando no particular ali daí mais tarde sobre. Até. Até, beijo. Tchau, beijo.